Olá, pessoal. Essa é uma decisão que eu tomei para poder botar para fora o conhecimento que eu tenho sobre a Bíblia. E vocês estão livres para concordar ou não. Tá? Escrevam aí o que vocês acham que está certo e que não está. Eu vou falar hoje sobre a criação do mundo. Vocês concordam com isso? Vamos falar sobre a criação do mundo. Eu vou ler o texto, né? Um pequeno pedaço de Gênesis capítulo 1, um pequeno pedaço. E depois de ler, eu vou explicar esse texto por camadas. Camada textual, camada interpretativa segundo o idioma, camada interpretativa segundo a literatura, a forma literária, tá ok? Vamos lá? Então, vou começar assim, ó. Gênesis, capítulo 1, diz assim: No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e trevas. E chamou a luz dia e as trevas noite. E foi a tarde e a manhã o primeiro dia. Até aqui. Então, o que aconteceu aqui? Ele começou a falar e eu li para vocês até o fim do primeiro dia. Vão acontecer mais 6 dias de criação, tá ok? 6 dias de criação. E depois vem o sétimo dia da obra, que é o dia de descanso. Ou seja, toda a criação vai ser narrada ali no início de Gênesis capítulo 1. Lido o texto, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Vocês já devem ter ouvido falar de uma coisa que cai muito no Enem, no vestibular, chamada redação. Já ouviu falar em redação. Toda redação tem que ter uma introdução, um parágrafo de ligação, um desenvolvimento e, finalmente, outro parágrafo de ligação e uma conclusão. Tá ok? Deixa eu baixar aqui a Bíblia para falar com vocês. Então, ela tem que ter isso aí: introdução, desenvolvimento, conclusão. Tá certo? O que eu quero mostrar para vocês é que um livro, qualquer livro que você pegar, livro de matemática, livro de literatura da escola, qualquer livro que você pegar, vai ter uma coisa chamada prólogo, que é um pequeno capítulo onde ele vai dizer o que ele vai falar depois. Alguns trabalhos de conclusão de curso, algumas redações maiores, elas têm uma coisa chamada introdução. Algumas chamam de substract e por aí vai. Introdução. Depois da introdução é que vem o trabalho. Vocês estão entendendo isso? Muito bem. Então, em Gênesis capítulo 1, a primeira coisa que eu vou dizer para vocês é que eu tenho ouvido muita coisa estranha. Eu tenho ouvido muita coisa estranha. Então, eu não aguentei e resolvi botar para fora, para ver se eu me livro desse papelzinho que eu comi, que eu entendi, e que dentro do meu estômago queima como fogo, é igual um amargo, igual vinagre, mas quando eu falo fica doce. Então eu vou falar para vocês. O livro da criação, o livro de Gênesis, ele também tem um prólogo, depois o desenvolvimento. Ele também tem uma introdução e depois o desenvolvimento, ok? É isso que nós precisamos entender. Uma introdução, depois o desenvolvimento. Vou voltar aqui e vou dizer para vocês o que é a introdução. A introdução é o seguinte: ó. Deus vai criar e alguém está passando, Deus criou, então alguém está passando de pai para filho, geração em geração, essa história da criação. E ao passar, um avô passar para o pai quando era criança, o pai cresce e vai passar para o filho, a primeira coisa que ele vai fazer para o filho, ele vai dizer assim: olha, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Isso, por favor, não é a criação. Isso é uma introdução, entendo. Vocês já viram quando vocês, pais, mães, irmãos mais velhos, vão contar uma história para uma criança? O que você fala? Era uma vez a história da Chapeuzinho Vermelho. Você já contou a história? Não. Então, essas primeiras palavras são só para introduzir a história. Pelo amor de Deus, não acredite que houve duas criações. Então, olha só, no princípio, ele está contando uma história. Isso é uma tradição oral que foi passando de pai para filho e finalmente chegou em quem poderia escrever
atribuída a Moisés, que escreveu o livro de Gênesis. Mas muito antes de Moisés, essa história era contada de pai para filho. Vocês estão entendendo? Então, a primeira coisa que ele vai falar é: no princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Pronto, ele fez a introdução. Entendeu? Então, por favor, nada disso aí é criação. É só uma introdução da história que ele vai falar depois, e aí sim ele vai começar a narrar a criação. Foi-se o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia. Nós entendemos isso? Por favor, eu não aguento mais. Eu só estou aqui falando isso porque eu não aguento mais as pessoas ensinando errado. Isso é só uma introdução. Ok? Segunda camada. Lemos o texto, primeira camada. Segunda camada, o entendimento literário do texto. Introdução, desenvolvimento. Então, introdução. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. Acabei a introdução. Acabei a introdução. Agora eu vou falar sobre a criação que aconteceu. E disse Deus: haja luz e houve luz. E assim ele vai até a criação do primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Tá? Ok? Então, esse capítulo 1 e 2 de Gênesis, versículo 1 e 2 de Gênesis, por favor, é só uma introdução. Só que nessa introdução também tem algo amargo dentro de mim, porque eu não consigo ouvir o pessoal mentindo tanto, ou se enganando tanto, ou não sabendo tanto, que eu preciso passar para vocês. Tudo que vocês lerem na Bíblia, preste atenção nos detalhes. Olha só. No princípio, criou Deus os céus e a terra, não um céu só. Os céus. Aí você vai chegar e dizer: já entendi. Os céus o céu esse azul que eu vejo, o segundo céu que é o céu de lutas, né, lutas espirituais, e o terceiro céu onde Deus habita. Não, não é isso não. Sabe por quê? Porque aí ele está se referindo ao reino dos céus. Vamos lá, vamos aprofundar um pouco. No hebraico, ele diz assim: Bereshit bara, no princípio criou, Elohim, Deus, Hashamayim, Vet Haaretz. Hashamayim não é céus no plural, não. Hashamayim é o reino dos céus. É o céu invisível, o céu que a gente não vê, o céu que Deus habita, é onde habitam os anjos, tá certo? Os habitantes celestiais. É lá em cima, que é comandado tudo pelo Monte Santo onde Deus habita. Então, a primeira coisa que Deus fez foi a parte invisível, a parte espiritual. E depois ele diz, a terra traduzida é Vet Haaretz. Haaretz é terra. Agora, preste atenção, que se você for ver mais para frente na Bíblia, você vai ver a palavra terra. Se você pegar aquela palavra terra lá no versículo certinho e for traduzir no hebraico, no Google mesmo tem um tradutor para o hebraico, você vai ver que é Eretz e não Haaretz. Terra é Eretz. E essa terra aqui é Haaretz, com dois As, apóstrofo. Haaretz. Então, por favor, ele não está falando aqui, na introdução, que ele criou os céus, esse que você está vendo, e a terra, essa que você está vendo. Não, não é isso. Uma boa tradução seria: no princípio, Deus criou as coisas invisíveis, superiores, lá de cima, o reino dele, e as coisas materiais, que é Haaretz, as coisas físicas. No princípio, criou Deus as coisas imateriais, que são dele, e as coisas físicas, que ele ia dar aos homens. Ok? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Agora, olha só o versículo 2. E a terra, Haaretz, não Eretz, que é terra mesmo, Haaretz, a tradução que eu tenho diz assim, era sem forma e vazia. Se você pegar uma tradução mais antiga, vai dizer, tornou-se sem forma e vazia. Qual a tradução certa? Nenhuma das duas. Mas o tornou-se está mais perto da primeira, do hebraico, porque é tornar, e a terra tornava sem forma e vazia. Mas como assim a terra tornava sem forma e vazia? Paulo, fala aí. Que história é essa de tornava sem forma e vazia?
Então, eu vou te ajudar, olha só. Você está dirigindo um carro numa direção, aí vem uma placa. Retorno a 500 metros. Você pede, como é que eu faço para ir em tal lugar? Ele fala assim, ó, faz o contorno e vai para lá. Quando você pega uma peça e leva para um torneiro mecânico, ele vai pegar essa peça e vai colocar num torno. Então, aqui é a Terra tornava, ou seja, a matéria física, ela girava sem forma e vazia. Mas que matéria é essa? Você falou que tem a parte espiritual superior, que é Hashamaim, e tem Haaretz. Mas se você está dizendo que esse Haaretz, essa massa, ela rodava, ficava lá. Não havia uma forma definida e ela estava vazia porque não tinha vida nenhuma nela. Então ela estava vazia. Eu pego uma caixa, a caixa está vazia. Se eu boto um rato dentro, opa, agora ela não está mais vazia. Essa massa estava vazia, em movimento. Agora veja bem, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das. Agora ele vai dizer que matéria é essa. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, toda a matéria física era, naquele momento, só águas. A primeira matéria física é a água. Vou ler como está escrito e depois eu vou ler como eu estou explicando, tá ok? No princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. Mas que abismo é esse? Onde é que Deus habita? Deus não está acima, na parte superior que ele criou para ele? E o Espírito dele não estava acima das águas? Então é a parte de cima. O que está embaixo é abismo. No abismo havia o quê? As águas. Havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, vem as águas e embaixo das águas o abismo. É no meio dessas águas que começa a nossa história da criação. Então, o texto seria assim: como introdução, eu vou falar para vocês que Deus criou a parte de cima espiritual, o reino dele, e a parte física, a parte de baixo. A parte de baixo se movia rodando, não tinha uma forma e estava vazia. Eu não aguento mais ouvir coisa diferente disso. Eu sofro com isso, por isso eu estou aqui. Senão não estaria, não. Mas, assim, deturpar a palavra de Deus me cansa de uma tal maneira que eu fui forçado a vir aqui falar isso. Então, no princípio, ou seja, como introdução, estou contando para vocês, como introdução, eu vou contar aqui a terra que Deus criou, a parte de cima, invisível, onde ele habita, os anjos habitam, e a parte de baixo, físico, a parte física. E a parte física ele criou embaixo dele, porque o espírito dele parava sobre a parte física. Girar quem girava, em movimento, sem uma forma definida, e vazia porque não tinha ninguém. Então, não é que a terra se tornou sem forma e vazia, ou seja, a terra se transformou numa terra sem forma e vazia. Pelo amor de Deus, não é isso. A terra tornava. Em inglês é turnover. Ela tornava, ela girava, se movia em círculo, sem forma definida e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Nessas águas, que aí não havia luz nenhuma, estava tudo escuro, não tinha sol, não tinha estrela, não tinha vela, não tinha lâmpada, não tinha nada. Deus então diz no versículo 3: haja luz e houve luz. Para mim, esse é um dos versículos mais brilhantes da Bíblia, porque eu quero que você imagine um absoluto nada. E aí Deus faz a parte invisível espiritual que é dele, faz a parte física no abismo embaixo dele. E essa parte física é só por enquanto água e não há luz nenhuma, claridade nenhuma. E ele fala para a escuridão: haja luz. E houve luz. Até aqui. Mas eu preciso dizer uma coisa: o seu corpo, o meu corpo, é feito dessa matéria. Depois a gente chega lá.
Se o nosso corpo ouvir a voz de Deus falando, haja luz, pode ser que haja realmente luz dentro da gente. Que luz é essa? Depois você vai saber. É uma luz que não tem sol, não tem lâmpada, não tem vela, não tem estrela. Eu quero que você entenda que essa luz, toda luz que a gente conhece, eu estou iluminado aqui porque tem lâmpadas. Lâmpada, luz. Foco de luz, claridade. Mas essa luz não é assim. Essa luz, primeiro, ela vem a claridade. Só no quarto dia é que Deus vai fazer o ponto luminoso chamado Sol. Que luz é essa? Essa é a pergunta que eu deixo para você. E essa é a luz. Eu quero que você receba. Escute, no silêncio do seu quarto, da sua solitude, escuta a voz de Deus, que é eterna, dizendo para o seu coração: haja luz. Deus falando para o seu coração: haja luz. E haverá luz. Um grande abraço. Por hoje é só. Mais um desabafo do que realmente ensinar alguma coisa. Se você não concordou com alguma coisa que eu falei, fica à vontade, escreve aí. No princípio, criou Deus as coisas de cima, invisíveis dele, e as coisas de baixo, físicas, matéria, que estava simbolizado totalmente naquela massa sem forma e vazia de peixe, vazia de baleia, vazia de gente, vazia de tudo, vazia de vida, aquela forma, aquela coisa sem forma e vazia que tornava, que girava. E ele em cima disso tudo. E aí no meio ele olha para a escuridão da matéria física e do abismo embaixo e diz assim: haja luz. E houve luz. Um grande abraço para você, tá bom? Desculpa o desabafo, é que eu não aguentava mais ouvir coisa diferente disso. Grande abraço.